Criatividade também é passaporte, e o mundo tá cheio de destino esperando por alguém que tenha a ousadia de tirar suas imaginações do papel. Afinal, toda ideia abre uma porta, mas tem ideias que abrem fronteiras. Só que para isso acontecer, primeiro você tem que acreditar nelas. Delírios criativos. Criatividade também é um passaporte. Só que diferente do passaporte tradicional, esse não precisa ter um visto, só precisa ter coragem e uma dose de cara de pau também. Coragem para continuar mesmo quando a ideia ainda tá meio capenga, quando ninguém curtiu, quando o projeto deu meia dúzia de visualizações e 2 foram da sua família. Coragem para bancar um negócio que só existe na sua cabeça por enquanto. E mesmo assim você segue ali tratando como se já tivesse ganhado o mundo, porque pode ser que ganhe, mas antes vai se testar, vai aprender. A criatividade exige mais do que só a criatividade. Exige estudo, ajuste, repetição. Exige que você invista tempo, energia, atenção. Exige que você escute mais do que fala, que esteja disposto a sair da bolha, e não só da sua bolha estética, mas a sua bolha de pensamento, aquela que faz você achar que só porque algo é bonito já é relevante. Nem sempre é. Criar é isso, é se jogar nesse abismo costurando a asa no caminho e ir construindo no improviso, torcendo para ter linha suficiente. Às vezes tem, às vezes não, mas a gente vai inventando. Vai de fita crepe, durex, fé, YouTube, o famoso tutorial. Vou aprendendo no caminho. E para improvisar bem, tem que conhecer. O criador tem que ser um pouco antropólogo, um pouco detetive, um pouco fofoqueiro. Tem que saber escutar os detalhes, captar os sinais, decodificar o que não foi dito e depois traduzir tudo isso numa linguagem que se conecta com alguém, nem que seja uma pessoa só. Às vezes isso já é o suficiente. E principalmente tem que parar de achar que só o que sai da sua cabeça é genial. Não é, mas pode virar. E ainda assim, tem que estar muito disposto a melhorar sempre. Entender que a sua ideia, aquela ideia, pode ser o seu passaporte para o mundo, para novas conexões, só que ela precisa ser levada a sério. Precisa de você do lado dela, empurrando junto, mesmo quando ninguém tá nem aí, ninguém tá olhando para você, ninguém nem acredita no seu potencial. Você tem que se patrocinar. Porque antes de te levar para longe, ela precisa te convencer a começar, a permanecer. Mas bora aqui pelo começo. O que é criatividade? Porque antes de sair distribuindo carimbos nesse passaporte simbólico, a gente precisa conversar sobre o que a gente está carimbando. Porque existe um mito em torno da tal da criatividade, um mito que muita gente compra sem ler as letras miúdas, aquele papo de que ser criativo é ter ideias mirabolantes, disruptivos, premiáveis, sempre geniais, aquelas ideias que vêm num estalo, como se fosse um raio divino caindo na cabeça de só quem é o iluminado, o abençoado pelo Deus da criatividade. Só que bora conversar sério, bora ter conversa de adulto aqui. Criatividade não é um raio, é uma vela. Você acende, você alimenta, protege do vento. Às vezes ela apaga. Às vezes você tem que riscar com fósforo de novo. Criatividade não é só sobre invenção, é sobre adaptação também. Sobre encontrar soluções para problemas que ninguém viu ou que todo mundo viu, mas está todo mundo ali fingindo que nunca existiu. É transformar o que é comum, o que é trivial, em extraordinário, com paciência. E tem que ter muita fé. Só que o mercado, a publicidade, a tal da indústria criativa adora fingir que criatividade é algo raro, sofisticado, inalcançável. E eu quero me corrigir, eles não fingem, eles performam. Colocam como se fosse um slide bonito, com palavras em inglês, e esquecem, às vezes, na maioria, que ela está na mão de quem pega 3 ônibus, mas ainda tem energia para imaginar um futuro diferente, não só para si. Essa é a tal da criatividade abstrata, que parece sempre tão longe, só que é uma forma válida de criatividade, porque ela move, ela transforma, ela atravessa, ela é concreta. Ela está nos detalhes, está na escuta, no improviso. Ela não precisa parecer criativa para ser. E talvez seja aí que more a maior vantagem. É que as ideias que não se vendem como revolucionárias, muitas vezes são tão simples que elas são. E aí entra outro ponto importante.
Se criatividade é tudo isso, por que a gente ainda não se leva a sério? Por que a gente ainda duvida da própria ideia? Por que a gente ainda acha que precisa de uma chancela, de um aval, de uma validação alheia para seguir criando? Parte disso vem da forma como a gente é ensinado a olhar para a criatividade, como um talento que alguns têm, outros não. Quando, na verdade, todo mundo nasce criativo. Só que o sistema vai matando essa chama de pouquinho em pouquinho. Vai podando, vai colocando limite, vai dizendo: isso aí é bobeira, isso aí não dá dinheiro, isso aí não é profissão. Quem é que nunca ouviu isso aqui? Até que um dia a gente mesmo começa a repetir essas frases por aí, quando vê, parou. Mas ó, não para não. Não deixa essa chama apagar porque você não tá vendo o resultado agora. Criar não é sobre imediatismo, é sobre você seguir fazendo, mesmo que devagarinho, mesmo que ninguém esteja ali aparentemente vendo, porque a consistência constrói reputação e reputação atrai oportunidade. Eu falei disso aqui no podcast, no episódio O Melhor Networking é um Trabalho Bem Feito. Você ainda não escutou, né? Pois é. Volta lá assim que acabar esse episódio e escuta. Porque é aí que o passaporte aparece. Às vezes na forma de uma viagem real, tá? Sou a prova viva disso. Às vezes na forma de um convite inesperado, às vezes na forma de uma pessoa que te vê de verdade, que te reconhece, que diz: eu acredito no que você está fazendo, viu? Mas essa pessoa, ela só vai aparecer se você continuar fazendo. Ora, se você continuar se colocando no mundo com o que você tem, e o que você tem, mesmo que você ache pouco, já é o suficiente para começar. Agora, claro, acreditar na sua criatividade não significa ficar parado esperando que o mundo descubra ela. Criatividade também tem que ter movimento. Tem que se profissionalizar, você tem que estudar, você tem que se cercar de referências boas, que converse com gente de verdade, gente que te provoca, que te escuta, que te oferece um ponto de vista diferente. Quem cria não pode viver dentro da própria bolha, minha gente. Precisa andar na rua, ouvir outras línguas, sentir outros cheiros, trocar outras ideias. Não precisa atravessar o oceano para isso. Às vezes, basta atravessar a sua cidade. Às vezes, basta atravessar você mesmo. O profissional da criação precisa ser um pouco antropólogo, precisa gostar de gente, precisa se permitir errar, precisa ser curioso o tempo todo e precisa, acima de tudo, ter disposição para refazer, porque a primeira versão quase nunca é a melhor, mas é a única que te leva até a segunda, e depois a terceira, e depois a quarta, até que sem perceber você criou algo que te representa, que faz sentido, que você foi ali ajustando no meio do caminho, que pode sim ser o passaporte para um novo lugar, seja ele geográfico ou até mesmo simbólico. Talvez você nunca tenha saído do Brasil, mas talvez a sua arte já tenha. Talvez você nunca tenha pisado numa premiação, mas talvez o seu texto tenha salvado o dia de alguém. A sua arte, a sua imagem, a sua fotografia, a sua criação estava lá num slide de apresentação de proposta, em alguma agência por aí, como referência. Talvez você ache que ninguém tá te vendo, mas alguém tá, sempre tem alguém vendo. E criatividade também é presença. Ela vai na frente, ela abre espaço, corta caminho, abre portas. Mas só se você tiver a audácia de pegar na mão dela e ir junto. Você não precisa de um convite para se colocar no mundo. Quem cria com verdade não pede permissão, não espera. Só escolhe o melhor momento para começar, e o momento certo é agora. E se for esperar, que seja o tempo de maturar uma ideia, de olhar para ela de novo com calma, com cuidado, porque uma boa ideia não nasce pronta, ela nasce pequena, nasce meio esquisita, meio sem nome, meio tímida. E é você que vai dar a sustância para ela crescer. Porque criatividade é um tipo de fé. Fé no invisível, no ainda não, no que só você consegue enxergar em meio a milhões de pessoas. Fé de que o que você está criando tem um porquê, um destino, um impacto, mesmo que ele ainda não tenha aparecido. Então, que você siga apostando nas suas próprias ideias, mesmo quando parecer que ninguém está olhando, porque uma hora alguém olha. E se não olhar, você olha por você, investe, se movimenta, abre espaço, e quando abrir, leva os seus juntos, porque não adianta ter o passaporte se você não carregar ninguém na bagagem, né?
Você não precisa esperar a validação de uma marca, de um prêmio, de um reconhecimento oficial. O seu talento, ele não depende disso. O seu valor também não. Você já é. O mundo só precisa perceber. E para isso você precisa continuar se mostrando com tudo o que você tem, com tudo o que você sabe, com tudo o que você sente, mesmo sem manual, mesmo sem o selinho azul de verificado, mesmo com dúvidas. Porque quando você cria com coragem, o mundo vai te responder. Talvez meio que devagarinho, talvez em silêncio no começo, mas ele responde. E quando ele responder, que você esteja pronto, não para se adaptar, mas para ocupar, para mostrar de onde você veio, o que te inspira e para onde você quer ir. E que no fim das contas, meu amigo e minha amiga, você descubra que esse passaporte nunca foi só um documento, era espelho, era mapa, era você, o tempo todo você.